Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. A palavra de Deus está aqui, a lição também. Vamos juntos nessa jornada espiritual de saber o que Deus espera de nós. O Ministério de Moisés. Obrigado por sua companhia e obrigado por interagir conosco, compartilhando, dando seu like, escrevendo alguma mensagem aqui no chat no YouTube. E obrigado por ter se inscrito. Se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, ajude-nos a chegar a 2.000 pessoas e a passar desse número, estamos perto, e ajude-nos a fortalecer esse canal, tá bom? Vamos juntos nessa jornada espiritual. Quem foi Moisés? Moisés foi um grande líder. Moisés escreveu o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, o livro também de Jó. Acredita-se que ele também foi autor desse livro. Moisés era uma figura extraordinária. Nós vemos aí que o que ele escreveu, as bases da crença cristã estão exatamente nos livros que ele escreveu, em especial o livro de Gênesis, o Evangelho, o dilúvio, a redenção, a criação, de onde nós viemos, para onde nós iremos, por que as coisas estão ruins aqui nesse mundo. Tudo isso nós aprendemos no primeiro livro da Bíblia escrito por Moisés. Moisés, ele aprendeu de maneira muito íntima a confiar em seu Deus. Ele teve um relacionamento com Deus durante 40 anos, lá em Midian, cuidando de ovelhas, quando ele fugiu do Egito. E ali ele aprendeu a confiar em Deus porque morava na casa de um sacerdote do Deus Altíssimo, Jetro, um homem temente a Deus. E Moisés aproveitou esse momento de exílio, 40 anos, para desenvolver o seu relacionamento com Deus. Agora ele lidera o povo, tira o povo do Egito e o povo vai para o deserto. Só que aquele povo, segundo a Bíblia, era de dura serviço. Povo rebelde, sempre estava murmurando, reclamando. É claro, estava lá no deserto. No deserto não tem água, no deserto não tem comida. Mas, infelizmente, o povo se esquecia de que Deus era capaz de fazer. Deus não havia derramado as 10 pragas sobre o Egito. Deus nos havia os tirado de lá com mão poderosa. Deus não havia aberto diante deles o mar vermelho, o mar vermelho, porque eles haveriam de desconfiar de que Deus não resolveria seus problemas. Eles, infelizmente, acabavam fazendo aí virando as costas para Deus e cometendo pecados. Moisés subiu lá no Monte Sinai e ficou 40 dias e 40 noites lá. Eles, achando que Moisés havia morrido, eles então resolvem fazer um bezerro de ouro e adoraram esse bezerro. Fez isso depois de ter prometido: tudo que o Senhor falou, faremos. Ou seja, obedeceremos o Senhor. Deus havia falado para ele os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, o segundo diz: não fará para ti imagem de escultura e nem as adorarás. No entanto, eles fizeram um bezerro de ouro e adoraram esse bezerro. O Senhor, diz a Bíblia, que ficou irado com o povo. E Moisés agora demonstra o seu real valor diante de Deus, lá em Êxodo capítulo 32, versículo 29 em diante. Escute as palavras. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra seu filho e contra seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Moisés não tinha nada a ver com aquela transgressão, com aquele pecado. No entanto, Moisés busca interceder pelo povo. Estava até mesmo disposto a perder a sua salvação por ele. Que coisa extraordinária, você não acha? Que abnegação, que amor que Moisés sentiu pelo povo. Senhor, perdoa. Interessante que a palavra perdoar ali é a mesma palavra traduzida como suportar. É você pegar um fardo pesado e você carregar esse fardo suportando o seu peso. E aqui nós temos um princípio
do Novo Testamento, mas visto aqui no Velho Testamento, que é o princípio da substituição. Nós vimos a substituição sendo concretizada no Novo Testamento, mas no Velho Testamento nós temos esse princípio de maneira muito abundante. Aqui, de maneira especial, quando Moisés pede para que Deus possa perdoar o povo ou suportar o seu pecado, como se ele dissesse, Senhor, eles transgrediram, eles pecaram, mas por favor, pega esse pecado e carrega contigo. Olha que coisa extraordinária. Mais tarde, o Senhor estabelece ali o santuário e o princípio da substituição se torna mais concreto. Quando o pecador deveria pegar um cordeiro sem mancha e sem mácula, confessar o seu pecado sobre ele e ele cortar a garganta daquela pobre vítima que não tinha nada a ver com o seu pecado. Ou seja, ele, pecador, pecou, agora alguém inocente deveria pagar por seu pecado. Mais tarde, séculos mais tarde, Pedro, ao escrever sobre a salvação em Cristo Jesus, disse as palavras de 1 Pedro 2, versículo 24, que eu gostaria que você ouvisse. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Perceba a expressão carregando em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Carregando, suportando, levando, tomando sobre si. Moisés, queridos, diante da reação do povo ante a tentação e pecaram contra o Senhor, ele estava disposto a interceder pelo povo e até mesmo perder a sua própria salvação. Esse é um tipo de relacionamento que a gente vê com Jesus Cristo, você não acha? O Senhor Jesus estava tão disposto que o perdão de Deus fosse dado para nós, que ele estava disposto a morrer. Só que a morte de Moisés não nos traria a libertação. Se Moisés fosse riscado do livro e Deus destruísse o povo, perdido todos estavam, inclusive Moisés. No caso de Jesus, ele estava disposto a morrer e morreu. E morreu como nosso verdadeiro substituto, levando sobre si aquele pecado que me pertence e aquele pecado que pertence a você. Esse tipo de liderança é que Deus espera dos líderes espirituais. Se você é um líder espiritual, Deus espera que você exerça também essa liderança. Mas eu quero dizer para você que não precisa ser não somente líder da igreja. Você pode ser esse tipo de líder para a sua família, para com seus filhos, a ponto de interceder por eles diante dos seus erros e oferecer sacrifícios de propiciação, que é levar essas pessoas, os seus familiares, seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, levar a eles em oração para o verdadeiro sacrifício, que é Jesus Cristo. Está disposto a se sacrificar para que eles possam ser salvos. Esse tipo de relacionamento conquista o coração, viu? Moisés é um dos maiores vultos da história judaica, justamente por causa dessa abnegação e dessa atitude. Nós vemos isso em Jesus, de maneira muito mais concreta, muito maior, muito superior. E o nosso coração derrete-se de amor por Jesus por conta dessa sua atitude. Que nós possamos ter a mesma atitude para com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas com as quais queremos salvar. E as pessoas olharão para nós e terão em nós, e verão em nós a própria imagem de Jesus. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, nos ajude, Senhor, a desenvolver o mesmo caráter que Moisés desenvolveu lá naquele deserto, quando estava cuidando de ovelhas. Nos ajude, Senhor, a aprender do Senhor no tempo de paz, no tempo de quietude, para que no tempo da crise saibamos como agir. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Te espero ansiosamente amanhã para continuarmos a nossa jornada espiritual e haveremos de estudar
O título é Profecia Cumprida. Haveremos estudar mais sobre a experiência de Moisés. Que Deus te abençoe. Aproveite bem o seu dia.